Ashford não é apenas uma cidade. Ela respira como um organismo antigo, guardando em suas entranhas segredos que a humanidade insiste em chamar de lendas. Entre suas ruas estreitas e florestas enevoadas, caminham criaturas que os mortais julgam pertencer a contos de fadas, mas que, na verdade, espreitam na escuridão há séculos. Elas são mágicas e perigosas, belas e aterradoras, guardiãs da natureza e do equilíbrio oculto. Não hesitam em derramar sangue quando sua terra, sua família ou sua própria existência são ameaçadas. Em Ashford, cada sombra pode esconder um par de olhos atentos, e cada sussurro do vento pode ser um último aviso antes da morte. Durante o tempo da colonização e da caça aos nativos, os ingleses avançavam impiedosamente pelas florestas montanhosas, derrubando árvores milenárias para construções e escravizando os indígenas, matando aqueles que resistiam. Mas a floresta não estava desprotegida. Seus habitantes, fadas, gnomos, elfos e outras criaturas elementais, não ficaram em silêncio. Eles atacaram os invasores, defendendo ferozmente os nativos e o equilíbrio da natureza. Os religiosos da época, temendo o poder desses seres, declararam-nos demônios e atearam fogo nas matas. Muitas fadas, gnomos e elfos pereceram nas chamas, mas a própria Mãe Natureza recusou-se a permitir que seus filhos morressem. A terra respondeu com fúria, árvores se enredaram nos invasores, e o solo os engoliu. Máquinas e construções foram destruídas, como se a própria floresta tivesse consciência. Além disso, a natureza concedeu mais poder a seus filhos. As criaturas se fortaleceram, e árvores, flores, plantas e o próprio solo se tornaram armas e guardiãs, tornando impossível profanar novamente aquele lar sagrado. O terror funcionou. Os ingleses passaram a evitar as florestas montanhosas, respeitando o território indígena, pedindo permissão aos nativos para qualquer ação e jamais perturbando a natureza sem aprovação. Mas em 1867, a ganância falou mais alto. Ao tentarem construir fábricas sem consultar os indígenas, os elfos Ilaques e outras criaturas mágicas atacaram. Muitos morreram, e a cidade inteira entrou em choque com a violência que se abaterá sobre os invasores. Julian Anders, governador da região, compreendeu o perigo de desafiar a floresta. Assinou então um decreto. Nenhuma obra poderia ser feita nas florestas montanhosas, e qualquer caça ou destruição das matas seria punida com 30 anos de prisão. Desde então, a floresta foi deixada em paz. Suas sombras continuaram a guardar segredos e a proteger os nativos e seus filhos mágicos, lembrando a todos que a natureza jamais se curva diante da violência. Povos e raças. Zilak. Aparência: altos e esguios, com feições afiadas, olhos dourados que brilham em contato com luz ou emoção intensa, cabelos negros, ruivos, brancos, cinzas, loiros, castanhos e dentre outras cores variadas. São predadores por natureza quando se trata de humanos ou ameaças à floresta. São extremamente violentos e agressivos com humanos, com exceção daqueles que eles consideram inocentes. Extremamente leais entre si. Conflitos internos são raros e resolvidos sem violência letal. Tem capacidade de perceber emoções humanas e até detectar paixões, vidas, doenças ou mentiras. Tem ótima percepção e audição, conhecimento profundo de plantas e ervas, algumas com efeitos curativos ou defensivos, agilidade, furtividade e força física acima do humano comum. Zilak líder, Lucius. Aparência: mais alto e imponente que os Zilak comuns. Aura quase palpável de poder e autoridade,
olhos dourados mais intensos que refletem julgamento e experiência. Comportamento: guardião absoluto do clã e das regras da floresta. Avalia situações e indivíduos com precisão quase sobrenatural. Paciente, mas capaz de fúria extrema se houver ameaça aos seus ou à floresta. Não gostam de alguns adolescentes por sua falta de cabeça e irresponsabilidade. Tem habilidade de percepção intensa da aura de outros seres. Capacidade de transmitir proteção silenciosa e sentir a dor dos seus aliados. Mestre no uso de ervas, combate e manipulação estratégica do ambiente. Influência natural sobre outros Ilak. E respeito quase instintivo de outras criaturas da floresta. Zilak, guardiões de crianças. Aparência: mais suaves que os guerreiros comuns, mas ainda com olhos marcantes. Traços faciais mais suaves e acolhedores. São protetores de crianças e jovens Ilak, ou de criaturas vulneráveis, sensíveis a emoções fortes, especialmente medo, dor ou afeto. Mantém o equilíbrio do clã em situações de crise, ajudando a orientar e curar. Tem capacidade de detectar ferimentos físicos ou traumas emocionais à distância. Domínio avançado de ervas curativas e técnicas de cuidado. Pode interagir de forma pacífica com humanos em situações de necessidade, mas ainda com cautela. Zilak independentes. Aparência: variável, dependendo da linhagem. Alguns têm traços mais sombrios ou até marcados por batalha. Comportamento: vivem sozinhos ou fora do clã, mas respeitam o código Zilak. Podem se envolver com humanos apenas se houver ameaça ou injustiça, mas raramente se misturam. São especializados em furtividade, rastreamento e sobrevivência. Podem atuar como espiões ou defensores da floresta, usando inteligência e manipulação estratégica. Observações gerais sobre todas as raças Ilak. Não atacam crianças humanas ou outros elfos sem motivo. Extremamente leais entre si. Sentir dor, medo ou alegria de outros Ilak é comum, principalmente entre casais ou família. Agressivos e predadores com humanos que violam seus códigos ou ameaçam a floresta. Cada grupo pode ter especializações como guerreiros, curadores ou guardiões, mas todos seguem a mesma hierarquia e código de proteção. Elfo Sangrio. Sangrio, elfos dos olhos vermelhos. Aparência: olhos vermelhos intensos que brilham como brasas no escuro. Cabelos predominantemente negros, lisos ou ondulados, lembrando a própria noite. Altos e esguios, com postura elegante e inquietante. Sua presença emite uma aura misteriosa entre o sedutor e o ameaçador. Eles são menos agressivos que os Ilak, mas ainda assim perigosos. Misteriosos observadores raramente agem por impulso. Preferem assustar humanos a matá-los. Perseguem, sussurram do nada, criam ilusões de vultos para forçar intrusos a fugirem de seus territórios. Não machucam crianças. Com elas, mantêm distância respeitosa, muitas vezes até protetora. São extremamente unidos entre si e respeitosos com outras raças élficas ou criaturas da floresta. Jamais atacam uns dos seus. Têm um senso de humor sombrio e apreciam pregar peças em humanos desavisados. Também são muito sensíveis às energias da floresta. Costumam vagar em locais silenciosos, conectando-se com plantas, rios e o próprio luar. Guardiões noturnos, agem principalmente à noite, quando sua ligação com as sombras é mais forte. Habilidades: mimetismo sombrio. Conseguem se transformar em vultos, sombras ou silhuetas de animais e pessoas para confundir ou amedrontar.
arqueiros natos. Preferem o arco e flecha como uma arma principal, muitas vezes usando venenos preparados com ervas da floresta. Caçadores silenciosos, extremamente habilidosos em se esconder nas sombras e desaparecer sem deixar rastros. Empatia élfica. Como outros elfos, eles sentem emoções intensas e conseguem perceber quando alguém está apaixonado ou com medo. Sociedade e código. Vivem em grupos fechados e harmoniosos, onde todos se apoiam. Jamais atacam outros elfos ou seres da floresta. Ameaças humanas são avaliadas. Se forem simples curiosos, são apenas assustados até irem embora. Se forem perigosos, podem ser eliminados. Cultuam a noite, a lua e as estrelas como símbolo de poder e mistério. Os Sangreal são os elfos noturnos, mestres do medo e da sombra. Não são tão violentos quanto os Illic, mas carregam um ar inquietante, preferindo aterrorizar humanos do que destruí-los. Com olhos vermelhos como brasas e a habilidade de se fundir às trevas, eles se tornaram os vigias silenciosos da noite na floresta, onde cada sombra pode ser um deles observando. Elfos Virênio. Virênio, elfos da harmonia. Aparência e variedade. Os Virênio apresentam grande diversidade. Podem ser elfos da natureza, elfos solares, elfos de pele negra ou até de aparência mais etérea. Sua beleza é calma, radiante e acolhedora, transmitindo paz e confiança. Os olhos variam em tons claros, verdes, azuis ou até dourados suaves, sempre refletindo sensibilidade. Comportamento e personalidade. São os elfos mais sociáveis e amigáveis. Dificilmente atacam humanos, porém, nunca devem ser subestimados. Quando se sentem ameaçados, podem se tornar mais perigosos que os Illic ou os Sangreal. Extrovertidos ou introvertidos. Cada Virênio tem seu jeito único, mas todos compartilham da mesma essência: equilíbrio, empatia e respeito pela vida. Relações com a natureza e outros seres. Amam profundamente os animais, gnomos, duendes e fadas. Têm afinidade natural com crianças e também com adolescentes e adultos que demonstram respeito pela natureza. São sensíveis a sentimentos e até percebem quando uma nova vida está surgindo. Costumam ser atraídos por flores, bosques e plantações. Lugares vivos e férteis são como templos para eles. Habilidades. Sentidos aguçados, audição, visão e percepção emocional superiores a qualquer humano. Empatia extrema. Conseguem sentir emoções, dores e alegrias com intensidade. Medicina e cura. Mestres no uso de plantas e ervas, capazes até de tratar doenças consideradas incuráveis. Astúcia protetora. Embora pacíficos, sabem quando impor limites e, se provocados, revelam uma velocidade inesperada. Espírito jovem e brincalhão. Os Virênios mais jovens são travessos e adoram pregar peças em humanos. A brincadeira preferida deles é uma espécie de pega-pega assustador, onde se escondem e aparecem como vultos, fazendo a vítima acreditar que está sendo perseguida. Apesar disso, jamais machucam ou colocam alguém em risco. Se perceberem que a pessoa entrou em uma área perigosa, interrompem a brincadeira imediatamente. Relações com humanos. Se um humano tiver contato com eles, pode esperar visitas ocasionais, convites para brincar, passear pela floresta ou até receber presentes feitos à mão. São sensíveis. Se alguém recusar uma aproximação, deve fazê-lo com educação e oferecer algo simbólico em troca para não magoá-los. Estão sempre dispostos a ajudar aqueles que respeitam a natureza e seus habitantes.
Relações com outras espécies élficas. Eles mantêm laços fortes com os Illic e os Sangreals. As três espécies são unidas e se ajudam mutuamente, evitando qualquer confronto desnecessário. Costumam ser o elo conciliador entre as raças élficas, preservando a harmonia na floresta. Os Virênios são os elfos da paz, da cura e da alegria. São sensíveis, sociáveis e protetores, trazendo equilíbrio para o universo élfico. Gostam de brincar, presentear e se conectar, mas escondem uma fúria devastadora quando são desrespeitados. Quem conquista a amizade de um Verênio ganha um aliado leal e um guia na floresta. Mas quem desperta sua ira conhece uma face que poucos sobreviveram para contar. Muito obrigada por quem assistiu o vídeo até aqui e espero que tenham gostado dessas curiosidades sobre o meu universo de Ashenford. Se gostaram, eu espero que gostem muito mais das minhas obras em breve. Existem muitas coisas nesse universo que eu quero compartilhar aqui com muitos, e espero que gostem dos próximos vídeos e livros, desde a história em si, quanto as dos livros e vídeos de curiosidades que eu vou trazer aqui futuramente. Avisando que essa parte é a parte 1 do vídeo, vai ter a parte 2, então fiquem atentos, pois já já eu trago a segunda parte aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar e comentar. Para ficar por dentro de tudo isso, me sigam nas redes sociais.